Olá, sexto ano. Nós vamos continuar a aula anterior hoje, certo? Então, nós vamos continuar falando de gênero textual verbete. Vocês lembram o que é gênero textual? O gênero é um tipo de texto que tem características próprias. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Onde encontramos gênero textual? Nós encontramos no dicionário, nós encontramos no celular, nós encontramos no computador, nas pesquisas pela internet, certo? Então, aqui é para relembrar o que nós já começamos, falamos sobre isso, então agora continuando. Lembra que na aula passada nós falamos de um texto que sapato é muito chato? Então, sapato é muito chato, mas é um fato. Em pato de pato não cabe sapato. Não há sapato para pata de gato ou pata de rato. E eu constato que nem no mato se encontra sapato para carrapato. Então, esse texto aqui sobre sapato é mais divertido, é mais leve, porque nós vamos continuar falando de sapato hoje, certo? Então, nesse texto que a gente acabou de ler, sapato é muito chato, a autora cria uma poesia, ela brinca com as palavras e com a importância do sapato. Nós sabemos que o sapato é importante, inclusive para proteger o pé, é um item obrigatório para a nossa farda escolar, por exemplo, né? Mas se vocês pesquisarem informações sobre sapato, como origem, utilidade, vocês vão encontrar um verbete enciclopédico. Lembra que nós falamos disso? O verbete enciclopédico é aquele que a gente acha características, que nós encontramos características das coisas, certo? Vamos conhecer alguns sapatos curiosos. Eles foram pesquisados para eu mostrar para vocês. O sapato mais antigo do mundo, ele tem registros de mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Olha só, esse sapato aqui. O sapato encontrado em um templo no Egito é outro tipo de sapato, sapatos antigos também, certo? Vamos vendo como eram esses sapatos e como é até hoje os que a gente utiliza. O modelo de sapato plataforma, olha só, considerado um dos mais estranhos. Ó, o pé fica aqui e a pessoa tem que se equilibrar aqui, olha. A plataforma, então, é essa base que o pé vai ter que ficar, né, apoiando em cima, apoiado nessa base aí. Outro feito de madeira, vocês estão vendo que eles são cavados na madeira, eles são esculpidos na madeira, usado na Holanda. Século XIX, um sapato do século XIX, feminino, todo desenhado, mais ou menos do ano de 1801 a 1900. Esse outro aqui também é do mesmo período, só que vocês estão vendo que ele é de couro e ele é assim mais útil para trabalhar. Esse aqui talvez mais para passeio, né? Porque vocês estão vendo que ele é mais chique, mais arrumado. A partir do ano de 1940, a indústria de calçados, inclusive aqui no Brasil, passa a utilizar, além do couro, outros materiais para confeccionar a borracha e o sintético. O sintético é aquele material que parece plástico, né? Que está nos nossos sapatos, nas nossas sandálias no dia a dia. Todos esses sapatos que vocês conheceram têm um pouco de história e no livro de vocês, no livro didático que nós usamos na escola, está na página 52 a 54. Como falamos na aula anterior, os verbetes linguísticos dão informação sobre palavras. Lembra? Nós estamos continuando o verbete. Elas são encontradas nos diferentes tipos de dicionários. Aí sim, nós temos vários tipos de dicionário que vai atender à necessidade da palavra que a gente precisa, que vai estar lá especificamente o que a gente precisa. No dicionário bilíngue, quer dizer duas línguas, traduz palavras e expressões de duas línguas, por exemplo, inglês-português ou português-inglês, que é usado por vocês na escola. Aqui tem, por exemplo, a palavra refil. Refil, um significado pode ser encher de novo. Outro significado é aquela carga que a gente utiliza, que a gente compra os produtos e bota no vasinho que é anterior, que é original, lembra? Aí muitas vezes o refil fica mais barato, porque não é aquela embalagem original. Então, nesse caso, o refil em inglês, português, seria, pra gente em português, seria o refil, aquele vaso. Em inglês, ele é utilizado como uma coisa que você oferece de novo, que você oferece outra vez à pessoa. Então, vocês encontram tanto na forma de português como na forma de inglês. Olha aqui, dicionário bilíngue, duas línguas. Observação. A tradução de inglês para português ou de português para inglês ou espanhol, por exemplo, pode ser feito na internet. Olha a página do Google Tradutor. Então, a gente copia o texto e pede para traduzir,
certo? Mas essa tradução que vem na internet nem sempre segue as regras corretas. Por exemplo, se você traduz um texto de português para inglês, as regras de inglês não aparecem lá normalmente. Quando é um texto para a escola, quando é uma frase para a escola, precisa ser corrigido, certo? Então, atenção, mesmo achando pronto lá, a gente precisa ter atenção e saber das regras como podem ser usadas. Outro tipo agora, dicionário etimológico. O dicionário etimológico é o que explica a evolução do significado da palavra. Por exemplo, academia. O que é academia? O espaço que a gente faz exercício físico. Pode ser a academia considerado o espaço onde se aprende alguma coisa, nos estudos, na faculdade, por exemplo. A academia tem origem no grego academia, jardim do acadêmico, perto de Atenas, onde funcionava uma escola filosófica, a escola de filosofia de Platão. Então, essa palavra academia entra na nossa língua portuguesa mais ou menos no século XV, por via do francês, através do francês. Então, nesse caso, academia é uma palavra e nós encontramos o significado dela na origem dela, tá vendo? Nesse caso, quando a gente encontra a origem da palavra, como ela se evolui, como ela é aplicada hoje, nós temos, a fonte dessa palavra é um dicionário etimológico. Tanto faz, como eu disse a vocês, podem ser encontrados os significados de forma impressa no dicionário de papel ou por pesquisas pela internet, como vocês sabem, pelo celular, pelo computador, enfim. Dicionário de regionalismos, outro tipo de dicionário. Registra o significado de palavras ou expressões que são usadas em algumas regiões do país. No livro de vocês vão ter outros exemplos, mas eu busquei aqui um dicionário nordestino. Fred Navarro é um autor do Dicionário do Nordeste. Aqui ele tem 5.000 palavras e expressões e os significados. Eu não peguei como está na ordem daqui, porque são muitas páginas. 5.000 palavras são mais de 400 páginas. Então, aqui eu peguei algumas expressões e o que é que significa, certo? Balaio de gato. O que é que significa balaio de gato em termos do Nordeste, em termos que a gente usa? É confusão, desorganização, confusão. O que quer dizer cambito? Perna fina. As pessoas que têm uma perna fina, alguém pode dizer que tem cambito. Isso, gente, normalmente essas expressões são usadas por pessoas assim, na comunidade, certo? A gente pode ouvir em cada momento. Dar pitaco. O que quer dizer? Dar opinião, certo? Invocado. O que é uma pessoa invocada? Uma pessoa muito boa para fazer alguma coisa. Uma pessoa corajosa. Corajoso, muito bom. Certo? Mangar. O que é mangar de alguém? Quer dizer, mangar, fazer pouco, criticar, certo? Ridicularizar, zombar. Nome feio. O que quer dizer nome feio? De acordo com o dicionário nordestino, no dicionário nordestino, nome feio é palavrão. Soltar um palavrão quer dizer soltar um nome feio, certo? Sustância. O que quer dizer sustância no dicionário nordestino? É energia dos alimentos. Então, você precisa estar bem alimentado para esse alimento ter sustância no seu corpo, de lhe dar energia para fazer as coisas, ok? E a última aqui é varapau. O que quer dizer varapau na linguagem nordestina? Homem alto, pessoa alta, ok? Então, nesse caso, as expressões próprias daqui do Nordeste ou de outras regiões do país, não só do Nordeste, nós encontramos no dicionário de regionalismos, que é outro tipo de dicionário. 4. Dicionário de termos técnicos. Eles registram palavras que se referem a campos do conhecimento, como geografia, história, dentre outras áreas, outros campos. Eu coloquei aqui um exemplo, uma palavra relacionada à saúde, da área de saúde. Então, pandemia. O que quer dizer pandemia? Epidemia que se dissemina, por toda uma região. Doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, um continente, etc. Nesse caso de pandemia, é como a gente está vivendo agora. É o momento que a gente está vivendo agora. Então, onde é que a gente encontra o significado de pandemia? No dicionário de termo técnico. Aquele termo que é próprio, que é específico da saúde, da área de saúde, certo? Atenção, aqui são algumas orientações que você já tem,
aí quando for fazer atividade. Mas a gente vai explicar justamente para quando vocês forem fazer atividade, não ter dúvida nos termos, na explicação que vocês têm. No gênero textual verbete, a palavra explica outra palavra ou apresenta a característica de algo, sem apresentar opinião sobre o assunto. O que quer dizer isso? O verbete é uma palavra que você usa para esclarecer uma coisa que você tem dúvida. Não é a opinião de alguém, é o que ela significa, qual o sentido dela. A linguagem utilizada é a linguagem formal, a que segue as normas, as regras da língua escrita. Por exemplo, o que quer dizer linguagem formal? Aquela que a gente tem que obedecer às normas escritas. Olha o exemplo, casa. Casa não pode ser escrita casa. Casa se escreve com S, não pode ser escrita com Z. É uma norma que diz que essa consoante S entre vogais tem som de Z. Então, nós escrevemos casa com S e não casa com Z. Isso quer dizer uma norma, uma convenção, uma regra que a gente tem que seguir. A linguagem do verbete é objetiva. O que quer dizer isso, linguagem objetiva? Aquela linguagem que é clara, que vai lhe ajudar a não deixar dúvidas, certo? Então, eu não posso ter um verbete que não explica o que eu estou precisando, o que eu estou buscando informação. O verbete é justamente para nos orientar quanto ao que significa a palavra, ao sentido da palavra. Então, a linguagem é objetiva. A linguagem objetiva é aquela que é direta, que é clara, que não deixa dúvidas. Em dicionários infantis ou juvenis, pode-se encontrar a linguagem informal. Olha só, o que é linguagem informal? Aquela mais comum, que usamos quando falamos, para facilitar a compreensão. Se é um dicionário para criança, um dicionário para meninos pequenos, que não tem o domínio da leitura como vocês têm ainda, a linguagem é mais fácil. Então, eu disse aqui que a linguagem é objetiva, que a linguagem é formal, mas nesse caso de dicionários para crianças, a linguagem pode ser mais clara, pode ser diferenciada, ok? Para facilitar o entendimento. Então, para a criança entender de forma fácil, de forma clara, claro, porque é pequena ainda, porque ainda está dominando a leitura. Uma dica: sempre que ler e não entender o que quer dizer uma palavra, procure seu sinônimo, seu significado. Eu coloquei essa dica porque vocês têm uma atividade para responder e na atividade do livro, que vocês vão ter orientação da página, que eu não coloquei aqui, mas os professores vão dizer a página, vocês vão ter que procurar algum significado. Vocês vão ter que usar o dicionário ou a pesquisa pela internet, no computador, no celular, certo? Porque tem palavras lá que vocês vão ter que explicar. Tem trechos que vocês vão ter que voltar para o texto sobre sapato, por exemplo, para as informações sobre sapato, e por isso vocês vão precisar ter acesso aos verbetes, ao dicionário. Então, sempre que for responder a atividade, procurem o que significa, procurem o que quer dizer as palavras para você entender a questão. Senão fica difícil responder sem entender. O verbete é justamente para isso, para a gente poder pesquisar o que quer dizer a palavra para entender os assuntos, ok? E agora estamos concluindo essa parte, essa segunda aula. Vocês terão atividade como eu falei. Continuem estudando e se cuidando, olha o cuidado. E obrigada pela atenção. Até a próxima. Bons estudos.